Então, gente, agora eu vou dar início à nossa próxima dinâmica, que é o Ano em Revisão, e chamar para apresentar o tema Lesões por Vape na Adolescência, o Dr. Luiz Fernando Pereira, coordenador do Ambulatório de Cessação do Tabagismo e da Asma Grave do Hospital das Clínicas da UFMG, pneumologista do Hospital Belcore do Câncer Center da Oncoclínicas e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Muito obrigada, doutor Luiz. Agradeço. Cadê a ponteira? Cadê a ponteira, Leisa? Bom, agradecer a Laura e a comissão, né? É um prazer. É a terceira vez nesses anos todos de pneumologia que eu estou aqui na pediatria. E aqui a gente começa já olhando aqui. Isso não é fumaça, isso não é só vapor, isso é uma nuvem de aerossol. E, obviamente, faz mal. Isso são competições de vape. Eu combinei com a Laura, metade da aula é uma visão dos dados relevantes de cigarro eletrônico, a segunda é o ano em revisão propriamente dito. Então, nas considerações gerais, começar por aqui. Não podemos deixar nossos jovens entrar nessa onda. Isso está começando por volta de 12 para frente de idade, e a gente não pode trocar 6 por meia dúzia, porque o cigarro eletrônico é a meia dúzia. A gente pode utilizar a nicotina de várias formas, sem fumaça, por exemplo. Está entrando no Brasil contrabandeado snus, que é um sachêzinho úmido que você põe na boca, muito usado na Suécia. Suécia hoje é considerado país livre de cigarro, que é menos de 5%, entretanto, aumentou o snus para 13%. A gente pode usar os velhos charutos, cigarros comuns, com muita fumaça, por conta do combustão, narguilé crescendo no Brasil, no meio jovem, e surgem os sem fumaça com ou sem tabaco. O eletrônico clássico, ele não tem tabaco. E o aquecido, que tem pouco ainda no Brasil, ele tem um tabaco diferente, que é aquecido, mas não faz fumaça também. O que é um cigarro eletrônico? Sempre vai ter uma bobina para fazer o aquecimento do líquido, e no início ele era parecido com cigarro. Hoje ele é longe de parecer com cigarro, porque ele é extremamente tecnológico e bonitinho. E lá dentro, gente, tem essas coisas todas que nós vamos mostrar aqui. Olha o mundo de formas que nós temos, e a gente está na 4ª geração, que agora utiliza sais de nicotina, que libera muito mais nicotina do que os antigos, e muito mais fácil de ser liberado. E aquela nuvem de aerossóis tem vários conservantes, nicotina, metais pesados, cancerígenos, saborizantes. Hoje já existem mais de 16 mil tipos de saborizantes que você pode incluir. E essa é a parafernália que alguém depois joga por aí quando terminou o seu cigarro eletrônico. O Brasil é exemplo mundial, publicado em várias revistas. Nós caímos o tabaco de quase 16% para menos de 10%, e a gente vem caindo progressivamente. E somos exemplo mundial por nossas políticas. No estudo Pense, que esse ano em breve sai o 24, né, a edição que sai em 25, lá em 2019, quase 20% dos meninos de 13 a 17 anos já tinham utilizado, experimentado o eletrônico. Aqui, em maiores de 18, a gente vê que usou nos últimos 30 dias 2%. Em outro grupo, aqui em 1.800 pacientes, experimentou 20%. E esse em universitários. 2,3% utilizando. E olha que interessante, curiosidade. E 15% desses universitários consideram que tem menos efeitos, reduz danos, o que é uma coisa muito séria. Por que é tão difícil estudar cigarro eletrônico? Muitas gerações, centenas de marcas e tipos, nenhuma padronização, a maioria é contrabandeado no mundo inteiro. Ampla variação dos compostos, por conta de N fatores. Problemas com os estudos in vitro em animais, primeiro deles mesmo, mas por problemas de você expor um ratinho, isso não é simples. Variação na exposição e os estudos clínicos, que a maioria são de coorte, são estudos de pequena amostra, curto prazo, e o mais sério de tudo hoje, segundo a OMS, 1/3 das publicações de cigarro eletrônico tem conflito de interesse grave, e a gente às vezes não está sabendo isso. E aí vem que é bom, que reduz, que é uma maravilha, ou entra igual a Inglaterra, que está propondo trocar todo mundo. Esse é o Elf Bar, um dos mais vendidos no mundo, no Brasil também é muito vendido.
Ele é descartável, que é o que mais as pessoas compram, e aqui eu pus o limite dele, até 40 mil puffs, até 20 ml e até 50 miligramas de nicotina por ml. Então, esse dispositivo, uma pessoa pode usar em 1 mês, em 15 dias, em 20, ele tem nicotina equivalente a 1.000 cigarros. E isso custa R$ 150, R$ 160 reais. Então, comprando aí na internet, chegando na sua casa daqui 1 hora, é mais barato do que fumar qualquer outro cigarro. Por isso que o contrabando continuará. Opa. Fazendo um resumo de risco cardiovascular, tanto nicotina como o particulado e os saborizantes têm efeitos, já tem prova definitiva que aumenta a rigidez de vaso, mas aumenta a arritmia, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a inflamação, é muita coisa no aparelho cardiovascular. No respiratório, a minha área, aí é que a situação é muito pior. Essa é uma bela revisão que mostrou que inflama e aumenta o estresse oxidativo, aumenta a rigidez de vaso, aumenta enfisema, metaplasia, apoptose, dano de DNA. Dano de DNA aumenta o risco de câncer. Imunidade baixa e a depuração mucociliar piora. E esse é o trabalho impactante, porque eu acabei de escrever um manual para a Sociedade Brasileira, que eu sou editor, e eu coloquei: cigarro eletrônico causa DPOC, e um colega nosso, muito importante, falou: você não pode pôr isso. Eu falei: pode. É um fator de risco. A gente não provou com o que a gente quer em humanos, mas, olha, em ratos, hiperplasia, perda ciliar, dilatação de vasos, espessamento, inflamação, congestão, aumento de fibra elástica e fibra muscular. Está aqui, ó, e causa, é destruição mesmo, é enfisema. E aqui nos lembra, lá no passado, década de 50, o desnudamento ciliar da nossa mucosa por conta do tabaco, está aí o cigarro eletrônico fazendo a mesma coisa. E o Gold já põe, cigarro eletrônico é uma das causas de DPOC. Em 2019, foi o pico, nós tivemos a EVALI, uma insuficiência respiratória aguda, febril, com sintoma gastrointestinal, que causou hoje mais de 3.000 internações e hoje são mais de 100 mortes. O pico foi aqui, principalmente por uso de cigarro eletrônico contrabandeado, sem padronização nenhuma, com maconha dentro, porque as pessoas punham, e vitamina E. Isso causava um mundo de achados patológicos, pneumonia lipoídica, eosinofílica, dano alveolar, entre outras, com repercussões tomográficas as mais variadas. A maioria aqui jovens, tudo abaixo de 25 anos, com vidro fosco, consolidação, derrame pleural. E isso foi antes da Covid, porque se isso fosse durante a Covid, porque foi no fim de 19, como é que eu separo Covid de cigarro eletrônico? A maioria usou nos últimos 90 dias, que são os critérios, e eu não achei uma causa para dar. E o tratamento fundamental é suportivo com corticoide, quem às vezes não vai dar um antibiótico aqui. Então, isso foi um marco, porque nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que deu esse pico de doença, deu um pico no Google, de divulgação na mídia, e começou em algumas camadas de jovens, especialmente o jovem, já na adolescência mesmo, caiu o uso de eletrônico nos Estados Unidos. Mas ele causa mais coisas? Sim. Esse é um dos maiores estudos em adultos jovens que mostrou o seguinte: quem usa o eletrônico atualmente, ele aumenta sibilos e ele aumenta sintomas respiratórios em geral. Esse estudo aqui é uma sequência, está na fase 3 a 5, tem novas fases que estão sendo feitas. Mas também pode explodir. Né? Você tem uma bobina, você tem lá uma bateria e ela explode. E também pode intoxicar crianças bebendo aquele líquido com uma dose absurda de nicotina. Também dá problema no ambiente. A OMS tem para partículas P2,5, o cigarro eletrônico aumenta no ambiente fechado de 6 a 45 vezes o que a OMS preconiza. E da partícula P01, gente, é que foi provado que atravessa a barreira hematoencefálica. Então, ela entra pelo pulmão e chega lá no cérebro. Aumenta até 20 vezes. E aí a gente vai pensar uma família com alguém menor de 5 anos, maior de 60 anos, 70 anos com doença crônica, ou uma grávida, e todo dia se expondo a essas substâncias. Partindo, então, para a segunda parte, o ano em revisão. Quando a gente pesquisa no PubMed de 1/1/24 a 1/4, que foi quando eu fiz a pesquisa, com as palavras cigarro eletrônico no título ou no abstract, a gente tinha 1.200 publicações. É interessante
que vocês vão ver aqui que trabalho controlado tem pouquíssimo. A gente tem muito editorial, muita carta, muita revisão da revisão, e, no fundo, falta realmente trabalho de evidência forte. Procurando vape adolescentes, eram 37, e eu procurei no Jornal de Pediatria nesse período, achei um trabalho, parece que tem mais um recente. E isso aqui é o importante, a gente não vai ter tempo para entrar em detalhe, mas é um do CDC fundamental. Isso realmente altera a parte mental de criança, por várias formas, porque nicotina atua, porque a falta de nicotina da abstinência, o menino mais ansioso usa mais eletrônico, o que usa eletrônico sem eletrônico, ele fica mais ansioso. Só para falar de ansiedade, fora outras coisas. Esse é o trabalho mais recente, avaliando no Brasil, porque foram entrevistas para mais de 50 mil adultos. A maioria das pessoas, obviamente, conhece o que é o eletrônico, mas está aqui o número. Aproximadamente, talvez seja o número mais novo que nós temos em adultos, acima de 18, 3 milhões usaram nos últimos 30 dias. Enquanto o cigarro está fazendo isso, o eletrônico está fazendo isso. E qual tipo de eletrônico? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, disparados são os descartáveis, que também no Brasil, mas eu não consegui nenhuma estatística brasileira para a gente saber. Mas na conversa por aí com os nossos residentes, que estão aí nas baladas, é o descartável também. Vocês veem como é que ele explode o uso, que é a linha vermelha. Aqui, esse trabalho, embora muito pequenininho, não tem assim um valor de evidência, mas tem um valor de alerta. Vapes com vitaminas e nutrientes, já está aí, se você procurar. Compre, que tem vitamina B, vitamina não sei o quê, e o sujeito vai lá usar um vape, com os conservantes, com as outras coisas que o vape tem. A turma da pediatria, lá da comissão, Laura é muito ligada lá com o pessoal da Brasileira, né? Aqui tem uma publicação pequena, mas um alerta muito bacana no Jornal Brasileiro, eu acho que é de um mês ou dois, a última edição. E vocês, no Jornal de Pediatria, publicaram uma bela revisão, fundamentalmente narrativa, mas de mecanismos e os N problemas que cigarro eletrônico pode dar. A publicação mais recente do Jornal Brasileiro mostrou que, novamente, em universitários, a maioria de faculdade pública, o número já cresceu. Agora, usou nos últimos 30 dias, deu 23%. A gente estava falando em 23% que experimentou. Agora já estamos falando em que usou. Falando algumas revisões, basicamente, de crianças e adolescentes, estudos que eu considerei importantes. Essa é uma revisão, numa revista referência, fator de risco para uso de vape. Primeiro, aceitação entre o grupinho, percepção que tem menos riscos e os saborizantes, que são fundamentais para o início. O uso de vape aumenta o risco de usar cigarro comum, maconha e álcool. A nicotina é a droga introdutória de outras drogas. Ela como que abre janelas no nosso cérebro. Tem uma publicação antiga da New England fenomenal. Outro estudo aqui de 9 a 14 anos, as crianças mais ansiosas aumentavam o risco de usar drogas, entre eles para vapes, 1,53. Esse outro estudo aqui de 18 a 24, o estresse aumenta o uso de vape, mas aumentou o odds ratio de 12. E o aumento de uma unidade num score de autoestima diminui o uso de vape. Então, a gente está vendo onde a gente está chegando. E aqui, o vape aumenta a iniciação de cigarro comum. Olha, aqui deu 5 e aqui deu 3. É muita coisa. E esse primeiro estudo é de 12 a 17 anos. Entra para o vape, vai para o comum, fica, às vezes, com os dois depois. Esta é uma publicação, e agora eu vou falar de 2 ou 3 que creio que vocês têm que citar, usar como referência para estudar. Essa do ACT, tem muitas referências bem boas, e aí o que mostra? Forte apelo para o jovem, porque está sempre ligado nas vendas com alguma coisinha que tem a ver com a criança. Primeiro, tem curiosidade, tem pertencer ao grupo, todo mundo está usando, não tem tanto risco. Saborizante, não tem cheiro, posso usar onde eu quiser, fácil aquisição sem padronização. Esses de 20 mil puffs, gente, o menino ou o adulto, seja, é toda hora. Não tem noção. Ali está pequenininho na mão e não dá cheiro, né? Muitos riscos, apesar de liberarem menos substâncias. É óbvio, o cigarro libera 7 mil, mas 250
causa um problema para a saúde. O vape são dezenas, por enquanto, mas já se fala em 2.000 substâncias diferentes, algumas não identificadas. Aumenta os riscos cardiorrespiratórios, câncer e de intoxicações as mais variadas. Eu vou dar uma aula na jornada de pneumo sobre doença pulmonar intersticial devido a cigarro. Eu acrescentei metade cigarro eletrônico também. Já tem pneumonia de célula gigante, bronquiolite respiratória e vai por aí afora. Sais de nicotina aumenta mais o risco neurológico e cardiovascular. Mas temos grande problema na qualidade desses estudos. E aí vem a indústria, que se a gente for para cigarro eletrônico, eu vou reduzir danos, e isso é sensacional. E o colégio, como se fosse a MB lá da Inglaterra, da rainha, agora do rei, em 2015, fez uma publicação bombástica. Vamos trocar todo mundo na Inglaterra de cigarro comum para cigarro eletrônico. E eles fizeram isso e explodiu o uso, e agora estão começando a ficar arrependidos. São só eles que têm essa ideia maluca. Metodologia não robusta e muito conflito de interesse nesse trabalho, tá certo? As mentiras vêm à mídia, gente bonita, descolada, cigarro bonitinho, falando a favor, falando que tem que regular. E vem realmente as verdades com o nosso Ministério da Saúde, a Anvisa, com N pôsteres aí falando contra. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. 1,5% usava, agora é 27%, nos últimos 30 dias, em algumas camadas. No Brasil, a gente está aguardando o novo estudo PENSE, e na Grã-Bretanha, de 1,1% foi para 14%. Então, se está crescendo lá fora, por que não vai crescer aqui? Não precisa assustarem com isso aqui, nós vamos falar só em negrito. É um top 10 de ações da indústria em 2024, um trabalho da Fiocruz. O que a indústria está fazendo para colocar cigarro eletrônico para todo mundo? Pressão sobre legisladores, e nós sabemos vários que estão aí, parcerias com mídia e financiamento, patrocínio de eventos, marketing mascarado. Essas práticas violam diretrizes da Convenção Quadro, representam uma ameaça à saúde pública e nós podemos reverter tudo que a gente tem ganho nos últimos anos. Esse é o trabalho mais impactante. Será que cigarro eletrônico ajuda a cessar tabaco? A Cochrane está na sua 5ª revisão, com uma avidez para publicar a revisão sobre cigarro eletrônico. Passa 6 meses, eles publicam a nova, essa é a mais nova. Cigarro eletrônico aumentou cessação. Fato. Alguns desses trabalhos têm até pagamento para o paciente parar de usar cigarro comum. Então, tem muito viés. Mas o que acontece? 6 meses depois, de cada 100 fumantes que pararam de fumar, 10 pararam de fumar porque usaram cigarro eletrônico e 6 porque usaram adesivo. Isso é ínfimo. Eu trabalho com o ambulatório do AHC, a gente tem 30%, 25% de cessação, aqui deu muito menos. E, quando avalia depois, boa parte desses que saíram do cigarro comum, eles ficaram no eletrônico, eles continuam dependentes da nicotina. E muitos passaram a fazer o uso dual, que, obviamente, só pode ser pior. E essa é a última publicação da New England, o que me entristece demais, ver uma revista desse nível publicar um estudo que foi discutido aí no último MECOR, mostrando que o estudo realmente é muito ruim, ele é cheio de viés. Está na New England e diz o seguinte: um grupo usou vape, o outro usou TRN, deu $50 para comprar a reposição de nicotina, que só dava para comprar 1/3 para os 3 meses, mas no cigarro eletrônico deu cigarro eletrônico o tempo todo. E aí, quem usou o cigarro eletrônico para parar, parou mais do que quem usou a reposição de nicotina. Mas, quando foi se avaliar ao final, quem estava sem nicotina nenhuma, era no grupo controle, que era TRN. O grupo do eletrônico ficou no eletrônico. E aí vem Nancy Rigotti, uma pessoa que é uma autoridade mundial, num editorial, e só elogia isso aqui. E tem várias cartas depois, mostrando como esse trabalho ele tem problema. Aqui mais um local, um site que tem que ir. O pessoal trabalha por Mundo Livre de Tabaco para Criança, e aqui eu trouxe de 2024 e 2025 um resuminho de 3 ou 4 publicações. Eles não fazem muitas, não, mas elas são fortes, com muita referência importante, com boa evidência. Vape são mais populares já entre os jovens, eles não começam mais com cigarro, eles começam com vape. Uso atual, 7,8% nos Estados Unidos, mas quase metade usava quase todo dia. A maioria é descartável. E olha, nos Estados Unidos, que vários estados liberam,
a maioria é contrabando. Então, aquela falácia que no Brasil vamos padronizar, que vai diminuir, não vai diminuir, gente. É mais barato comprar no contrabando e você vai comprar um que tem mais nicotina. A maioria começa os saborizantes, vapes aumenta a iniciação de cigarro, alta exposição, facilidade de acesso e custo é o que faz usar mais, sem recomendação de uso para cessar tabaco. Eles também estão como a gente quer mostrar. Risco de dependência, piora da saúde mental, lesão direta por toxinas e N doenças, e a gente não sabe nada o que é daqui a 30 anos. A gente não sabe. Intoxicações por nicotina nos Estados Unidos parte de 269 num ano para 8.000 em 2023. A partir da entrada do cigarro eletrônico. Aqui são criancinhas de 3, 4 anos que ingerem o líquido e algumas morrem. E aqui, para finalizar, então, eu trouxe, mês que vem sai, já está tudo certo, um editorial que eu escrevi junto com a Comissão de Trabalho Brasileira. Então, as minhas conclusões serão em cima desse editorial. O cigarro eletrônico uso crescente e é alarmante. A indústria divulga afirmativas exageradas, falsas ou distorcidas. Isso é como a gente escreveu, a favor do cigarro eletrônico, porque deveria legalizar, padronizar. São falácias que melhoraria a qualidade, diminuiria a contrabando e aumentaria a arrecadação de impostos. As verdades são mais nicotina, mais metais pesados e particulares, N saborizantes, muitos malefícios para a saúde e até mortes. Comercialização não acabará com o contrabando. No Brasil, hoje, o cigarro comum, 1/3 é contrabandeado. Impostos arrecadados são 10 vezes menor que o custo com gasto da saúde no Brasil. Você arrecada 13 a 15 bi, gasta 150 bi. Auxílio à cessação é pequeno e aumenta o risco de uso de eletrônico persistente ou dual. As sociedades médicas estão em acordo com a Anvisa. É preciso educar os jovens sobre vapes e, realmente, a gente não pode deixar usar. E cigarro eletrônico não é avanço, é sempre um retrocesso. Para terminar, eu acho que essas referências que eu vou deixar aqui, vale a pena quem quiser guardar para depois. Primeiro, este site é impressionante, porque ele é difícil de pesquisar, mas ele te diz quem que é o picareta publicando. Existe um indivíduo que chama Polosa, ele publica trabalhos em revistas de médio para pequeno porte, ridículos, e isso vai. Ele ganhou só de uma das indústrias $1 milhão no ano X, aí, 2018 ou 2020. Como eles se escondem? Atrás de ONGs de redução de danos. Então, ele é alguém lá da redução de danos. O segundo é o CDC, que está muito bom. O terceiro, esse da Americano, da Livres de Tabaco. O quarto é o nosso INCA, né, que é sensacional. Aqui o livro de tabagismo da Sociedade Brasileira, que eu tive a oportunidade de editar. Temos 3 ou 4 capítulos de cigarro eletrônico. E esse é um livro que eu espero pôr em breve aí, como ajudar a reduzir dificuldade. Não é panaceia, está cheio de panaceia de livro de Pavarotti no ar. Ajudar a reduzir dificuldade. Muito obrigado. Bom, gente, vamos continuar, né? Eu vou deixar aqui 2 mensagens que eu acho interessantes. Com relação a essa palestra, né, do Dr. Luiz Fernando trabalha muito com isso lá no Hospital das Clínicas, mas o que eu sinto que nós, pediatras, temos é zero de tolerância mesmo, mas as aulas para os adolescentes não funcionam. Então, eu sugeriria que a gente conversasse sobre a glamouralização, que ele colocou muito bem, vários artistas, a glamouralização, eles estão indo em cima da glamouralização. Então, não pode deixar que artistas famosos, locais famosos, glamourizem a pessoa usando, porque os jovens, eles vão pegar quem? Isso já foi usado como tática lá no Marlboro, lembra, Luciano? O que chamava aquele sujeito mesmo? Do Marlboro, né? É um artista famoso, ele aparecia. Então, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver vários shows com artistas segurando, artistas de peso, segurando o cigarro eletrônico, glamouralizando, né, num local de muita gente. Então, a gente tem que conversar muito com os jovens e os adolescentes, nós que somos especialistas na pediatria, né, e hoje ele colocou aí muito bem uma aula brilhante de crianças, né,
de não deixar glamorizar. E a gente tem que... Apareceu uma glamorização numa propaganda, a gente tem que denunciar. Isso não pode ser feito, porque isso é uma maneira de fazer uma propaganda muito sedutora. O meu grande artista usa esse cigarro eletrônico, né? Então, acho que cabe a nós a gente ficar muito atenta.